Como criar uma identidade visual utilizando branding. Então não é você ser melhor ou pior que alguém, é você ser único naquilo que resolve. Essa eu acredito que é uma das maiores dúvidas que o designer tem no começo da sua carreira ou até para quem já está mais avançado, mas ainda não aplica conceitos de branding na sua estratégia na hora de criar uma marca. Sempre começa ali mandando um briefing, fazendo com o cliente um mapa mental, mas fica às vezes perdido na hora de guiar o teu cliente para aplicar o branding ou às vezes nem entende o que é branding ainda, mas acaba falando que faz branding para agregar mais valor. Nessa etapa aqui hoje você vai ter um pedaço, uma parte de como é esse processo, até porque eu não vou abrir em detalhes aqui toda a metodologia que eu aplico com os meus clientes, criada aqui pelo Estúdio Maralto, mas eu vou te entregar aqui uma boa estrutura para você replicar no teu negócio e parar de mandar briefing através de formulário e começar a criar agora uma experiência diferente com o teu cliente na hora de captar as informações com ele. Essa etapa, como eu te disse, eu chamo de extração interna, onde eu sento junto com o empresário e eu vou extraindo o máximo de informações dele através de ferramentas que eu criei, que eu desenvolvi e fui adaptando ao longo da minha jornada. Esse cliente que nós vamos atender aqui hoje é o Pedro Roque. Ele é fotógrafo, ele já tem 10 anos de carreira e você já imagina a magnitude e a importância que tem esse projeto hoje, porque afinal de contas é um passo a mais que ele vai dar na sua carreira, criando um novo projeto. Na verdade, é um crescimento, é uma evolução do que ele já vem construindo 10 anos. O que nós vamos construir aqui para o Pedro é muito mais do que apenas o visual, mas também consiste no branding, como que aquela marca vai se relacionar com as pessoas, qual vai ser a experiência que ele vai causar para essas pessoas e qual que é a transformação que ele vai gerar. Então agora você vai ter acesso a essa reunião que eu faço com o cliente, onde eu extraio o máximo de informações dele na primeira imersão que nós fazemos na extração interna. Fica agora com a reunião e eu tenho um recado bem especial para você no final. Bom, meu irmão, estamos aqui. Primeiramente, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Espero que a gente consiga te ajudar nessa etapa. E basicamente o nosso processo aqui hoje é um processo de extração. Então eu vou te conduzindo aqui, vou te fazendo várias perguntas. Se você vê necessidade de pegar caneta, um post-it para anotar, pode ficar à vontade. Eu também vou acabar pegando, né? Boa parte desse processo eu que vou conduzir, né, anotando e tudo mais, mas também vai ter coisas que eu quero que você preencha, né? Quase uma terapia aqui, tá bom? Beleza. Então, eu te dei esse slide aí para você entender um pouco do nosso método. Né? Então, a gente trabalha negócio, produto e público. Ou seja, são 3 pilares que nós acreditamos que ajudam o teu negócio a crescer. Então, quando a gente fala de negócio, a gente fala de posicionamento. Então, o posicionamento, né, como a gente tem solicitado ali, fala de um negócio. Ou seja, a gente vai entender qual que é o espaço mental que o seu negócio vai ocupar na mente do cliente. Então, assim, no seu cliente hoje, ou nas pessoas, tem um espaço que não está ocupado. Por exemplo, o número 1 quando eu penso para resolver esse problema. Entendeu? Então, pode ser que tenha hoje concorrentes e pessoas que fazem coisas semelhantes. Mas talvez não tenha, talvez não, tenho certeza, que não tem pessoas que façam como você faz. Então, essa parte de posicionamento é isso, a gente vai te ajudar a ocupar esse lugar que é só seu. Então, não é você ser melhor ou pior que alguém, é você ser único naquilo que resolve. A gente tem um produto. O produto é basicamente a comunicação do que você faz para quem você faz. Então, a gente vai embalar a tua comunicação do teu negócio organizado nesse produto. O que você oferece, seja um serviço, um produto mesmo físico, enfim, a sua transformação que você gera para esse cliente. E o público é a pessoa que vai te comprar o produto. Né? Então a gente olha para esses 3 panoramas. O posicionamento é o espaço que você ocupa, o que o seu negócio ocupa. A gente tem um produto, que basicamente é o visual, essa embalagem. E a gente tem a parte estratégica, ou seja, como que a gente vai comunicar com esse público. Então, resumidamente é isso, né? É esse slide que eu te mostrei. Então, a gente olha de dentro para fora. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas pensam, eu vou viver de fotografia. E aí ela pensa, eu vou comprar uma câmera, eu vou fazer um curso, eu vou aprender a vender. Mas muitas vezes ela não entende para quem que ela vai vender. Né? Então, ela vai se encontrando. Isso é só um exemplo. Mas a fim de estudos práticos aqui, a gente vai começar, eu vou te guiando, né? Beleza. E aí, caso tenha alguma dúvida,
você vai perguntando. Mas, basicamente, nessa etapa de extração, a gente tem que entender o seguinte, né? Um barco em alto mar, sem saber a direção que deve ir, ele se perde e naufraga facilmente. Então, né, Mar Alto, é o nome da nossa empresa, a gente tem essa missão de ajudar os negócios a irem para águas mais profundas, né? Sair do superficial. Então, a gente vai abordar alguns tópicos aqui hoje. A nossa história, o momento atual, expectativas. A gente vai alinhar esses pontos aqui para tirar o máximo de informações importantes. Então, aqui a gente começa, tá? E aqui eu que vou conduzindo e vou anotando algumas coisas, só para a gente não se perder. Nessa etapa, eu quero... eu vou te fazer essa pergunta aberta e você pode falar à vontade. Assim, o máximo de informações que você puder fornecer é importante. Então, eu queria brevemente entender, assim, cara, qual que é a tua história? Quem que você é, o que você já fez, o que te trouxe até aqui. Né? Nós estamos aqui hoje para falar de um novo projeto, né? Essa mudança, esse crescimento, essa evolução, eu vou entender isso a partir de agora, né? Mas eu quero te ouvir, cara, qual que é a tua história, quem que é você... O que te torna único, que te trouxe até aqui. Basicamente, um panorama assim, não precisa ser também, quando eu nasci, não. Cara, eu sou o Pedro, enfim, pode ficar bem tranquilo. Eu sou o Pedro. E, assim, de forma bem prática, comecei no... São pontos que me marcam muito, né? A minha entrada no empreendedorismo, porque eu enxergo a fotografia, no início ali da minha caminhada, eu enxerguei a fotografia muito como um hobby, depois como uma arte, mas eu me deparei com a parte de como um negócio, né? Então, assim, no empreendedorismo sempre gostei de vender, já vendi doce, chocolate na escola, enfim, comecei ali e aos 15 anos entrei no mundo da fotografia. Esse ano, para mim, ele é um ano que é muito marcante, porque o meu negócio na fotografia completa 10 anos, né? Então, é um ponto que eu almejei chegar dentro do meu negócio, de me manter no mercado, e aqui estou, né, nesses 10 anos. E então é um ponto que eu acho da minha trajetória muito significativo. Eu já posso falar já sobre o que eu... Sim, pode falar. Já posso entrar no projeto já. Tá, mas ainda antes... não. Ainda não, peraí. Tá, então vai lá. Antes... Psicólogo vai contar. Aqui tem TDAH, tá? Não tomei remédio hoje. A gente vai falar disso daqui a pouco, né, dessa fase que você está entrando agora. Mas essa parte eu queria realmente entender, assim, a tua história. Então, por exemplo, por que você quis ser fotógrafo, por exemplo? Okay. Cara, isso, você falou para mim que isso nasceu como um hobby, você foi encarando isso como uma arte, e hoje é um negócio. Você percebeu, poxa, eu tenho um talento e que eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Sim. Viver do que eu amo. Como um hobby, e aí, quando eu fiz 15 anos, surgiu a oportunidade de eu trabalhar num estúdio de fotografia. E aí, tipo, tinha nada a perder, fui ser estagiário ali, entre aspas, né? Com uns 15 anos. Aí eu fiquei ali 1 ano e pouco. A única coisa que eu não fiz lá dentro desse estúdio foi fotografar. Apesar de ser a minha paixão, eu entrar lá para fotografar, tipo, eu limpava chão, fiz inúmeras coisas, mas não tive contato com a câmera, assim, propriamente dita. Eu vivi todos os bastidores do estúdio, de atender cliente, eu passei por todas as camadas do negócio, mas a fotografia, na prática, não exerci. E aí eu saí desse lugar, já tinha juntado um dinheirinho ali e comprei uma câmera. E aí, ainda não era a minha intenção ser fotógrafo profissionalmente, de abrir um negócio. Mas, como eu já gostava, tinha juntado um dinheiro ali, comprei a câmera, comecei a fotografar alguns amigos, algumas pessoas conhecidas e coloquei isso nas redes sociais, no Facebook na época. E aí começou a movimentar, sabe? As fotos ali, as pessoas começaram a perguntar quem que estava fazendo. E aí eu mesmo fui lá no Photoshop, fiz uma logo. Você tem essa logo ainda? Você tem essa logo? Cara, eu posso achar ela, eu vou achar legal. Essa logo. E aí ela tem um obturador aqui, assim, né? Que é clichê de... né? Clássico. Ela tinha um obturadorzinho. E aí eu comecei a botar logo de todo tamanho nas fotos e mandei bala. E aí foi quando veio meu primeiro contato de, tipo assim, eu não cobrava, não sabia fazer isso. Veio a primeira pessoa me perguntando quanto eu cobrava para fazer um ensaio. Aí eu falei, opa, agora já começou a virar alguma coisa, né? Aí cobrei R$50 no primeiro ensaio de quase 1000 fotos. E assim, sem saber nada, sabe? Não tinha conhecimento, não fiz curso, não tive um estudo ali no início. Então assim, a minha inserção no universo da fotografia como negócio foi muito no orgânico, sabe? E aí eu comecei a procurar coisas no YouTube, que era o que a gente tinha há 10 anos atrás.
E aí eu vi que se tornou um negócio. Continuei conciliando ali meus primeiros clientes, fotografava de tudo, e aí chegou a época do vestibular. E aí eu já estava com um nome já relevante, já tinha uma cartela de clientes, mas eu decidi dar uma chance para o vestibular e estava disposto a abrir mão da fotografia. E aí eu passei no vestibular, me matriculei, comecei a abrir mão da fotografia, de pegar trabalhos para fazer, e aí faltando um mês ali para eu ir embora para fazer o vestibular, eu desisti, porque a fotografia falou mais alto ali para mim, sabe? Dentro daquilo que Deus tinha para minha vida. E aí, assim, eu permaneci. Isso foi em 2017 para 2018 e tô até hoje, né? E aí... Peraí que tem que parar de falar. E aí? Tranquilo. Continuando. Depois do vestibular, continuei na fotografia. E quando foi em 2021, eu ainda fotografava de tudo um pouco. Trabalhava com eventos, gostava muito de fazer eventos aos finais de semana. Quando chegou em 2021, eu perdi o meu Instagram. Eu acordei num domingo e aí eu recebi a mensagem de que minha conta tinha sido banida e eu não sabia por que isso tinha acontecido. Não consegui recuperar a conta. E nisso eu já estava fazendo um curso já de posicionamento na fotografia. E eu falei, cara, é a chance de eu começar um Instagram agora do zero, focando, nichando o meu trabalho para uma área. No início me causou muito medo ali de se dar certo ou não, porque no nichar você precisa começar a dizer não para algumas coisas. Mas também foi o mais alto do meu coração a questão da fotografia com gestantes. E aí foi quando eu comecei a me posicionar em 2021 para cá. Comecei só a postar fotos de gestante, não parei de pegar os outros trabalhos, porque eu precisava ganhar dinheiro, mas comecei a postar só as gestantes e aí comecei a procurar especialização e olhar para o meu negócio de uma forma diferente, né? E aí comecei a procurar algo bem voltado para esse público em específico, que era fotografia de gestante. E aí, graças a Deus, deu muito certo, me tornei uma referência na cidade, na região, e aí estamos seguindo na fotografia e agora com esse novo projeto aí que nós teremos. Mas basicamente essa é a minha história dentro da fotografia. Aí vamos começar então nessa parte desse novo projeto, né, que a gente já tem esse breve panorama. A gente pode começar então a falar sobre essa nova iniciativa, né? Até onde assim eu conheço, né, do seu negócio, você tem o seu estúdio que você assina com o seu nome, né, Pedro Roque. É uma coisa talvez mais pessoal, digamos assim, né, uma marca pessoal. Sim. Né? E agora você está com essa nova iniciativa, eu queria entender isso. Pode me falar abertamente, olha, a gente está com esse novo nome, esse novo projeto, a gente está querendo fazer isso, essa mudança é por causa disso. Sim. Pode continuar agora contando a história, também por que você está fazendo isso. Poxa, agora isso vai acontecer, mas por que isso vai acontecer? Eu percebi que eu tenho que ajustar isso aqui agora na rota, no posicionamento, é uma nova comunicação, enfim. Algumas coisas começaram a acontecer, né, nesse meio tempo. Principalmente nas redes sociais, eu comecei a atingir um público muito grande de outros fotógrafos, né? A gente percebeu que o que a gente produzia, tanto como fotografia, como conteúdo nas redes sociais, começou a alcançar esses outros profissionais que expressaram vontade de aprender com a gente, e a gente até chegou a criar, né, a marca do Fotósito, tivemos o evento presencial, e é algo que tem, assim, estado muito forte no nosso coração. Mas a principal mudança que vai ocorrer daqui para frente é porque nós estamos caminhando para mudar também de espaço. Então, se tudo caminhar para dar certo, se assim Deus quiser, nós vamos mudar o nosso ambiente físico, né? Não vai ser mais aqui, nós vamos para um outro lugar, um outro espaço. E esse desejo de trazer um nome para o lugar, né, para esse outro ambiente, para que ele abrace de uma forma mais concreta essas camadas que o nosso trabalho começou a alcançar. Por exemplo, a fotografia para gestantes, o Pedro também como um mentor de fotógrafos e também a possibilidade da gente ter um espaço ali com a nossa assinatura, na possibilidade de outros fotógrafos, por exemplo, alugarem o nosso estúdio para fotografar, para produzir conteúdo, a gente ter esse espaço voltado para essas questões, sabe? Então, além de ser um espaço onde eu vou atender as minhas clientes, eu também vou receber outros fotógrafos para aprenderem comigo. E futuramente a gente também pensa em abrir esse espaço para que outros profissionais possam também fotografar lá dentro. Então, assim, essa é a base desse novo projeto. Que legal, que legal. E isso, cara, isso é muito bom, porque mostra o seu crescimento, né, como profissional. E eu acho que, assim, tendo a consistência, né, todo negócio ele vai atingir esse ponto, né? Isso é muito bom e
fico feliz em fazer parte dessa nova jornada do seu negócio. E, cara, eu acho isso genial, assim, já começa a imaginar algumas coisas aqui que a gente pode fazer diferentes do negócio, mas ainda, falando nessa parte da história, e agora sobre quem nós somos, né? Não que vai ser, poxa, nós somos isso ainda, né? Aquele manifesto todo que a gente vai criar, mas assim, cara, abertamente, como é que é o nome desse projeto? O que você está pensando? Isso aqui já é bem importante, né? Que agora vai ter frentes, então tem a parte de ensino, a parte de serviço, a parte de prestação de serviço, né, de aluguel e você trazer outros profissionais ali para dentro. Me conta aí, cara, poxa, eu pensei nesse nome, a gente está com essa narrativa, eu queria entender, assim, Sim. a iniciativa disso, né? Porque é uma transição, Sim. poxa, é uma evolução do que você tem, porque essa marca agora não vai existir mais, né? Pedro Rock, não vai assinar mais Pedro Rock, vai assinar como essa nova empresa que vai surgir. Sim. Né? Como que isso tá acontecendo hoje? Eu acho que a maioria das pessoas passam por esse embate, né, da transição, de tipo assim, meu Deus, eu vou perder meu nome, vou perder a minha marca, a minha assinatura. Eu considero o nome que eu tenho muito forte, o Pedro Rock, né? Então, assim, de certa forma, a gente não queria se distanciar desse peso que o nome tem, mas ao mesmo tempo também não queríamos usar o mesmo nome, né? Assim, abrindo bem abertamente, a gente tinha pensado inicialmente em colocar o nome de Estúdio Zadok. Né? Zadok foi um profeta bíblico e ele teve muita relevância ali dentro do que Deus chamou ele. Porém, a gente, olhando para esse nome, a gente chegou num impasse de como perpetuar a nossa assinatura dentro do nome, sabe? Aí, assim, deixando bem aberto, a gente pensou no Estúdio Zadok. E aí a gente bateu de frente com isso, mas será que a gente vai perder a nossa assinatura do rock, por exemplo, né? Pedro é um nome comum, rock não é um nome tão comum. Mas ao mesmo tempo a gente olha pro rock e fala assim, cara, será que não vai remeter muito ao estilo de música, tipo rock, rock, né? Então assim, aí olhando para a nossa história, né, trazendo um pouco dessa questão da nossa trajetória até aqui, o meu estúdio ele sempre foi aqui na minha casa, né? Desde que eu comecei a fotografar, aqui foi o lugar, é um lugar muito especial para mim, onde eu nasci, onde eu vivi os meus quase 30 anos, e tem um peso muito significativo para a nossa história. E aí saltou aos nossos olhos um outro nome também, outras duas possibilidades de nome. Da gente manter a assinatura Estúdio Rock, ou Casa Rock, né? Caso a gente remeter a questão de onde a gente está hoje, trazendo a nossa assinatura. Porém, eu nem sei se eu posso falar, se não vou falar qualquer coisa, você corta. Pode falar. Porém, a gente andou pesquisando, até para ter esse cuidado de ter outras marcas já, e aí eu não consegui ver se já existe registrado ou não, mas a questão do Casa Rock, a gente encontrou uma loja de enxovais que já tem esse nome. Casa Rock acho que é do Rio Grande do Sul. É uma loja significativa, não é muito conhecida porque quase ninguém conhece, mas é exatamente o mesmo nome, né? O mesmo nome. O Estúdio Rock, ele já existe e é um estúdio, a diferença é que ele é um estúdio com a letra S, então Estúdio Rock, e é um estúdio de arquitetura, que também já existe. Zadok, a gente também pesquisou Zadok. Zadok é uma marca muito famosa de óculos, não no Brasil, fora. Tem algumas marcas também que usam House of Zadok, Casa de Zadok. Aqui no Brasil a gente encontrou essa marca. E aí a gente se deparou com essas situações. Assim, o meio termo que a gente acabou encontrando seria Casa Rock Studio, mas eu ainda não sei se esse nome transmitiria o que a gente quer passar, sabe? Então, assim, essa é a nossa nuvem de ideias aí. E também Legal. Sei como profissional, o que você pensa também, e a gente... Bom, agora a gente entra nessa etapa de como que está o negócio atualmente. Não só atualmente, mas para onde que esse negócio está indo, em questão de estrutura. Então, por exemplo, nós temos aqui esse exemplo que traz braços do negócio, ou seja, educação e serviço. É um exemplo, tem negócios que vão ter mais. Mas aqui a gente tem, por exemplo, a educação, que você falou para mim ali sobre ensinar outros fotógrafos, tanto gratuito quanto pago. Sim. Então, poxa, eu vou criar um canal no YouTube, a gente trazer mais gente para comprar cursos e mentorias nossas. Ou o serviço, né, que vai ter ali, por exemplo, você pode fazer, sei lá, gratuitamente, um serviço gratuito de caridade, não sei, depende do negócio.
vai ter ali, por exemplo, contratação de serviço para fazer fotografia de gestantes, ensaios de família, ou o serviço, né? Você vai alugar o teu escritório, o teu estúdio para outras pessoas fotografarem lá. Não só o que você tem hoje, mas também você pode me falar coisas que você imagina fazer. Então, por exemplo, a gente tem hoje o serviço, beleza. Mas agora a gente vai ter o braço de educação, o braço de serviço de aluguel de estúdio. Eu queria entender essa estrutura para a gente começar a imaginar aonde o nosso trabalho ele vai tocar, entendeu? Então, vamos criar uma iniciativa de uma newsletter, por exemplo, para fotógrafos, que é uma coisa que a gente pode pensar. Então, vai me explicando um pouquinho dessa estrutura que a gente vai organizando aqui. Tá. Nosso desejo é manter, assim, depositando energia nessa questão da produção de conteúdo, né? Então, que seria aí a parte gratuita do que a gente já tem feito de forma orgânica, natural ali, de alcançar essa galera e continuar as mentorias, né? A gente já teve uma edição do workshop, na verdade, workshop presencial. Eu já cheguei a fazer algumas mentorias com fotógrafos de outros lugares. Você virtualmente? Isso. Eu assessorei, assim, né? Ajudei eles ali, mentoriei mesmo durante algumas semanas a respeito da fotografia de estúdio também. A gente já está aí agendado para receber fotógrafos de outras cidades também e a gente vai fazer o nosso modelo de workshop, só que agora de uma forma mais VIP, né? Então, o fotógrafo vai passar um dia inteiro comigo no estúdio. Então, assim, são coisas que já estão acontecendo na estrutura que a gente está hoje. Porém, a gente quer intensificar isso, né, dentro dessa nova proposta, do nosso novo espaço. E, inicialmente, o que a gente pensou nesse final de ano, a gente manter firme a questão da fotografia de gestante, né? Porque nós estamos indo para um novo espaço, para um outro local. Então, até que a gente consiga também ajeitar toda a estrutura, o nosso trabalho que já acontece não pode parar. Então, a gente vai manter como estamos a questão da fotografia de gestante nessa reta final do ano e a questão das mentorias. E aí, a nossa proposta do aluguel seria a partir de janeiro, né? Então, daqui 3 meses, mais ou menos, finalizando esse trimestre, a gente já abre a proposta do aluguel para outros fotógrafos. Sobre a questão de nichar, nosso desejo é não perder a referência, né, na fotografia gestacional. A gente vai continuar oferecendo tudo que a gente oferece para gestante dentro dessa nova estrutura, porém nós abriremos outras possibilidades de fotografia em estúdio, né? Então assim, não só gestante, mas outras possibilidades. Ensaio de 15 anos. Reposicionamento de imagem, ensaio corporativo. Esse é o nosso desejo dentro da estrutura desse novo estúdio. Mas a questão de eventos e coisas externas ainda é algo que não conversa com a nossa marca, né, que a gente já não faz, já tem alguns anos já. E seria basicamente isso. E aí nessa parte gratuita, você imagina, não só gratuito, mas a estrutura toda. Você vê que a marca ela vai, por exemplo, é o Pedro Roque, no teu perfil, digamos, igual eu tenho hoje, Marcos Condé, e eu falo para designers. Aí eu não tenho, tipo, o perfil da minha escola de design, entendeu? Sim, sim. Você pensa em continuar falando... É o Pedro Roque, que tem essa empresa, que é o perfil principal, o Pedro Roque. E lá a pessoa, poxa, você quer me contratar? Vem aqui para esse perfil. Sim. Só para a gente pensar como é que a gente vai tratar essa comunicação. Porque mesmo sendo uma empresa assim, né? Eu tenho que entender se é você que vai estar ali à frente comunicando, né? Se você quer trazer, poxa, é o Pedro que está ali ainda. Sim. E uma outra coisa que eu não perguntei vai continuar sendo você e sua esposa ou vai ter mais pessoas na sua equipe que vão estar à frente da comunicação? Realmente é você ali a cara do negócio ainda? Sim. O nosso, assim, o que a gente pensa é de não perder essa referência da minha imagem, sabe? Algo que eu vejo que é um diferencial do meu trabalho é o simples fato de eu estar nele, sabe? Então, assim, a gente poderia abrir essa possibilidade de ter outros fotógrafos atendendo pra gente e tal, mas eu enxergo que isso acaba perdendo um pouco da exclusividade de fazer um ensaio com o Pedro, né? Então, assim, apesar de ter um espaço com outro nome, com outras propostas, o meu desejo é que o meu nome venha acompanhando essa nova estrutura, sabe? Então, abrir ali para que sejam fotografados por mim mesmo e tal. Nessa questão da produção de conteúdo, como a gente já tem uma página ali relativamente... já tem um público ali legal, ali a gente manteria a produção de conteúdo... Para fotógrafos. Para fotógrafos, isso. E comunicando... Porque acaba que algumas pessoas ainda vão aparecer nesse perfil querendo contratar serviço, mas migrar para o Instagram do estúdio, sabe? E aí dentro do Instagram do estúdio, dentro do posicionamento do estúdio, a gente teria essas duas vertentes.
para você fotografar comigo, né, para eu te atender, ou a opção do fotógrafo de alugar o espaço para atender o outro público. Essa questão do aluguel, apesar de ser algo que vai acontecer, não é o principal. não é o principal, sabe? Pode ser que aconteça. E a gente até pensa em fazer isso por temporadas, sabe? Até para que a gente consiga manter um pouco da exclusividade também, Exato. sabe? Então, assim, de não deixar aberto o tempo todo. Então, assim, a gente vai abrir aqui para os próximos 3 meses essa temporada e eu enxergo até como uma forma de equilibrar o negócio, sabe? Às vezes, numa temporada que a gente enxerga que a demanda dos trabalhos não é da forma como a gente espera, a gente abrir esse caminho. Mas não é como a gente quer ser reconhecido, sabe? Não sei se ficou muito claro, assim. Sim. Mas eu quero trazer a minha imagem, o meu nome, a minha assinatura bem conectado com essa nova proposta do estúdio. Show. Então, só para eu entender, aqui na parte do pago, né? Hoje, o que você tem é esse workshop, que ele vai acontecer em alguns momentos ali dos meses, a mentoria que você acompanha, esse profissional. Além disso, você vê possibilidade de ter um outro produto assim de entrada? Poxa, a pessoa quer trabalhar com fotografia. Lá você ensina composição, você ensina o mínimo ali de fotografia, o olhar, o senso estético. Você vê caminhos para que a gente também te ajude a criar esses produtos, né? Que nosso trabalho é isso. A gente vai entender o que você tem, mas também te falar, olha, tem esses caminhos aqui que você pode fazer. Olha, vamos criar um produto, vamos criar uma coisa que vai atrair pessoas novas, né? Leads ali para o teu negócio. Você vê caminho para isso, para a gente criar novos produtos. Por exemplo, eu vou te ensinar a fotografar. Fotografia, um curso de fotografia online. Mesmo que seja de entrada ali, para que você leve a pessoa para o workshop, para a mentoria depois. Né? E aí, você vê esse caminho que a gente pode trabalhar também? Ou é uma coisa que você não prefere trabalhar com isso agora? Olha, já é uma demanda que a gente tem ela represada, sabe? A questão de curso para iniciante. Então, hoje a gente não tem um curso online. Tem a minha mentoria, que eu acompanho ali via Zoom ou via Google Meet, mas eu não tenho esse curso para a pessoa entrar ali e comprar, sabe? E já tem um primeiro contato. Então, eu vejo um potencial. Outra demanda são a questão dos presets, né? Então, a gente tem isso muito no mundo da fotografia, fotógrafos e assim, só te interrompendo rapidamente, cara, a tua edição ela é muito bonita, assim, é uma coisa que eu bato o olho e falo, isso aqui é do Pedro, entendeu? Você vai criando... É uma identidade que você tem, né? Então, tem pessoas também que falam comigo, cara, eu vi um projeto e falei que isso aqui é do Marcos, mas eu não sabia que foi eu que tinha feito, mas pelo estilo a pessoa vê. Então, isso é muito bom, porque é uma identidade tua. Então, talvez assim, a pessoa vem e ela fotografa com você porque, cara, o Pedro, ele tem aquele estilo que eu curto ali. Sim. E de repente, poxa, como é que eu faço para mim editar igual o Pedro? Poxa, eu quero postar uma foto no Instagram que eu tirei no final de semana. Como é que eu faço? Então, vira até vamos supor ali, um upsell, né? A pessoa vai comprar com você, vai fazer um ensaio com você. E você fala, olha, por mais R$50 aqui, por mais R$100, você leva os meus presets. Então, isso você vai colocando na tua oferta, ou tipo um presente. Olha, quem faz ensaio comigo ganha o meu preset. Então, isso pode ser um brinde que você vai empilhando ali na sua oferta. Então, legal, a gente pode pensar num preset, um curso de introdução também, né? Legal. E no gratuito, hoje você atua mais no Instagram mesmo, né? Só no Instagram. Eu tenho desejo de entrar... E é mais Reels, Carrossel, como que você... Mais o Reels mesmo. Mais o Reels. A gente, na verdade, o que eu faço? Eu aproveito aquilo que eu já crio dentro do estúdio para usar como conteúdo. Então, por exemplo, enquanto a gestante está fazendo ensaio comigo, tem uma câmera no tripé filmando o ensaio inteiro. E ali do ensaio eu faço alguns cortes. O ano passado a gente até criou um quadro no Reels que foi por trás das câmeras, onde com cenas dos bastidores do ensaio eu contava a história delas, né? Então eu não só alcançava fotógrafos que assistiam para ver os bastidores da cena e ao mesmo tempo eu conectava com as gestantes por conta da história, sabe? Esse foi o primeiro tipo de conteúdo que a gente começou a fazer. O segundo foi quando eu também comecei a dar algumas dicas práticas voltado mesmo para fotógrafos, sabe? Então, assim, questão de equipamentos, de o fundo branco, coisas da estrutura, né? Então, são coisas que a gente também pensa em continuar. E de começar o nosso canal do YouTube voltado para fotografia, sabe? Legal. Para ter ali algo a mais também. Porque nessa estrutura,
quando você pensa, poxa, eu vou ensinar, então automaticamente para pessoas que querem aprender, né? Então o conteúdo por si só, para você atrair clientes para o estúdio, é mais o trabalho, postar o trabalho, enfim, fazer aquela coleta de dados ali, quer ensaio, né? Entra aqui e tal. Então a gente pode estar trabalhando em cima disso também. Algumas iniciativas, né, que a gente vai tomar aqui vai te direcionar também. Por exemplo, você falou sobre os Reels. A gente pode pensar numa estrutura, né, um ecossistema bem simples, que você vai gerar um conteúdo e ele vai se desdobrar em vídeo para o YouTube, ele vai se desdobrar numa newsletter, por exemplo. São formas da gente atrair leads, né, para esses cursos, né? Porque às vezes a dificuldade que as pessoas têm de comprar de você pode ser, poxa, eu quero comprar, mas é só a mentoria que ele tem de 2, 3, 5 mil reais que seja. Então, eu quero conhecer esse cara, né? Como é que eu posso conhecer ele melhor, mas de uma forma mais acessível? Então, a gente vai ter ali o preset, vai ter esses cursos introdutórios para a gente também sugerir para você. Perfeito. Então, aqui a gente tem o serviço, gestante, deu para pegar. Então, agora a gente vai para a próxima etapa. Agora, a gente vai falar um pouco sobre expectativa. Então, eu quero que a gente alinhe as expectativas para que eu entenda o que você está pensando de entrega e também para que eu te fale, olha, isso eu não faço. Então, de repente, você está pensando, pô, ele vai fazer o tráfego pago para mim, ele vai rodar os anúncios, ele vai editar os Reels para mim, entendeu? Mas não somente isso, né? Mas a expectativa de, cara, eu quero que no final do trabalho aconteça isso, certo? Então, quando a gente pensa em posicionamento, né? Quais são as expectativas que você tem sobre posicionamento? Fala, cara, eu quero que no final do nosso trabalho eu possa falar que esse é meu posicionamento, eu ocupo esse espaço no mercado. Então, quando a pessoa pensar isso, ela vai pensar no Pedro. O que você diria para mim de expectativa que você tem sobre posicionamento? Algumas coisas me vêm à mente. A primeira delas é que o fotógrafo ele ocupa um lugar muito sentimental na vida das pessoas, porque o trabalho que ele exerce, na maioria das vezes, está envolvido a um momento que é sentimental para a pessoa, né? Então, seja, por exemplo, uma data comemorativa, o ensaio gestante à espera do primeiro, segundo, terceiro filho, ou, sei lá, um novo posicionamento, enfim. O que eu desejo é que as pessoas se lembrem do Pedro como um fotógrafo inesquecível, sabe? Mas falando também dessa minha transição dos 10 anos para cá, eu comecei a minha marca sendo um jovem menino sonhador, sabe? E hoje eu já sou o Pedro, casado, pai, tenho minha família, e eu acredito que o que eu espero no final dessa transição é que as pessoas enxerguem o Pedro agora não mais como um menino, sabe? O menino da câmera, que eu me posicionei por muito tempo, assim, sabe? Eu acredito que a vida, ela foi... Não, o tempo passou, 10 anos, uma década aí, passou, e o que eu espero é esse amadurecimento, acho que é a palavra, sabe? Amadurecimento e de ocupar esse lugar de, tipo assim, pode ser que a pessoa nunca mais fotografe comigo, por diversas situações, mas que quando ela ouvir falar ou quando ela olhar para a foto, ela fala, cara, a minha experiência com o Pedro, com a marca, com a estrutura foi algo inesquecível. Sabe? Ainda mais falando de 10 anos de história, né? Não é, pô, o cara comprou a câmera ontem e está querendo vender ensaio, né? Então, duas coisas que eu coloquei também aqui que podem ser importantes para isso é o que você falou, amadurecer a marca e passar essa visão de que chegamos lá. Sabe, o Pedro chegou lá, digamos assim, está estruturado, não só, tem família, casado, mas agora ele tem realmente aquele negócio. Ele, tipo, o negócio dele chegou naquele nível de excelência que a gente fala, né? Então, acho que a gente pode subir a régua para esse sentido. Quando a gente fala de visual, né, quero entender assim, qual que é a mensagem que você quer transmitir. Então, quando a pessoa bater o olho, por exemplo, hoje ela bate o olho na tua marca, ela vê, poxa, o Pedro Roque. Então, já tem as suas iniciais, então fala um pouco sobre você. Mesmo trazendo esse legado agora, né, que, poxa, é uma marca do Pedro, é um novo estúdio que ele está criando, quando as pessoas batem o olho, o que você quer que elas sintam, assim, cara, essa marca, ela me causa esses sentimentos, assim. Qual que é essa mensagem que você quer carregar? Claro que se nós formos para aquele lado de casa, então, poxa, acolhimento, essa coisa mais aconchegante, ali eu me sinto
de casa, eu me sinto acolhido. Qual que é a mensagem que você quer transmitir com isso? Eu acho que algo que é parte da minha essência é essa questão da acessibilidade, sabe? E o que eu acabo ouvindo de algumas pessoas, também de alguns clientes. Pedro, quando eu chego aqui no estúdio, eu me sinto muito bem, eu fico bem, é um ambiente agradável. Às vezes as pessoas chegam com uma expectativa de tipo assim, nossa, eu vou ficar nervoso, vai ser pesado. E aí acaba tendo essa questão, realmente, o que você falou do acolhimento, sabe? Eu acho que a pessoa não se sentir em casa no sentido ficar à vontade. Da libertinagem ali, sabe? Tipo, tô em casa, faço o que eu quiser, sabe? Já chega pondo o pé em cima da mesa. Já bota o pé em cima do sofá. Não esse ponto de estar em casa. Mas acho que é algo que é parte da minha essência mesmo, sabe? Da acessibilidade. De conseguir conversar comigo, não só para contratar um serviço, mas durante o contratar o serviço, conseguir conversar comigo de uma forma... E não de ser aquele profissional carrancudo, fechado, sabe? Que tem um ótimo trabalho, mas que não é acessível, sabe? Não sei se eu consegui transmitir um pouco da... Não seria, por exemplo, é acessível no sentido de barato. Isso, exatamente. Mas é um acessível que, cara, eu vou pagar um pouco mais, mas ali eu vou estar sendo bem servido. Sim, porque eu quero viver essa experiência, sabe? Então, assim, porque a experiência é boa, para mim vai ser legal. Então, acho que esse ponto da acessibilidade, sabe? Legal. E aí a gente tem 2 tipos de experiência que a gente pode tratar aqui. Então tem a experiência de, cara, é um momento especial que eu estou passando. Eu vou ter um segundo filho, eu vou me casar. Então não pode ser qualquer pessoa. Sim. Da mesma forma, é uma experiência que, cara, é com o Pedro. Então a pessoa percebe que é diferente do que o Zezinho ali que fotografa, né? Com o celular ali, né? Faz umas coisas mais ou menos. Então, até a experiência que a pessoa recebe, né? As fotos, aquela caixa, aquela experiência que ela te entrega que você faz, que já é, assim, de excelência mesmo. Então, a gente tem essas 2 experiências para trabalhar, né? Algo único da vida dela, mas também ali o contato. A gente pode colocar aqui. E pensando no público, qual que é a percepção de marca que você quer que essas pessoas tenham no negócio? Então, eu quero que quando eu falar com o público, ele tenha essa percepção. Olha, ali eu vou ter isso. Então, quando você vai num restaurante, por exemplo, na fachada você vê, isso aqui é um restaurante de sushi. Não, isso aqui é de carne, né? É uma churrascaria. Então, a pessoa já bate o olho e já entende. Tá, se eu não como carne, eu não vou entrar aqui. Sim. Então, qual que é essa percepção que você quer que as pessoas tenham de você? Eu cheguei aqui no Pedro. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter ensino, eu vou ter isso aqui. Mas não só isso, qual que é essa transformação que você vai gerar para essa pessoa, entendeu? A questão da pessoa chegar, o que eu vejo, o que eu espero, acho que a gente volta um pouquinho no ponto de ser inesquecível, sabe? Então, assim, eu quero trazer essa percepção de valor, né? Não... Se a gente está falando de amadurecimento, de algo consolidado. Não que, tipo assim, que a pessoa saiba que, tipo, eu sei que não vai ser barato, sabe? Mas eu preciso viver essa experiência, sabe? Eu acho que é essa percepção. Porque por muito tempo, eu acho que, né, ali no meu início, enquanto eu não sabia quem eu era, o que eu queria fazer, não tinha uma identidade firmada, e até posicionando como esse menino da câmera, eu acho que eu não conseguia agregar valor para o meu trabalho, sabe? Hoje eu vejo que a experiência que eu forneço é um pouco diferente da maioria dos outros profissionais, né? Das outras pessoas. Parou de gravar? Pode ir. Pode continuar? Tá gravando, né? Tá. Era a sua lá, mas acho que tá indo, né? Ainda, tá. Hoje eu vejo a minha experiência como uma experiência diferenciada, né? Dentro do mercado de fotografia. E eu quero que isso fique mais evidente ainda, sabe? Que as pessoas saibam que elas vão entrar ali e vai ser algo diferenciado, sabe? Muito bom. E agora, se a gente pudesse dar um salto para o fim do projeto, a gente entregou para você toda a marca, o que você tem que fazer, né? A gente entrega ali o manual de como você vai aplicar essas práticas que a gente vai construir aqui juntos. Quais seriam, assim, 1, 2, 3 perguntas que eu te ajudei a responder? Por exemplo, olha,
eu queria responder isso. Como que eu vou mostrar o meu real valor para as pessoas? Ou como que eu vou vender os meus produtos com mais experiência? Ou como que eu vou criar isso? Uma ou duas ou três, enfim. Qual que é a maior pergunta que você pensou? Poxa, eu vou criar uma nova empresa. Aí você falou, Marcos, eu quero ajuda. O que te levou a falar, cara, eu vou pedir ajuda para o Marcos porque ele vai me ajudar a responder isso? Qual que é essa pergunta, ou uma ou duas, que você tem aí hoje? Olha, a primeira pergunta que me vem à mente é como eu consegui permanecer, sabe? Então, as pessoas olharem e verem isso de tipo assim, o Pedro permaneceu, cresceu, avançou e ainda se mantém, sabe? Porque eu acho que em qualquer área da nossa vida a gente vai se deparar com diversas situações. A gente mesmo vai começar projetos e não vai finalizar esses projetos, né? E assim como eu comecei já vários projetos e não dei continuidade a eles. E como o tempo passou e chegamos até aqui, eu acho que essa seria a pergunta, sabe? Como permanecer? Como permanecer? Como permanecer? Tem mais alguma outra, ou você vê que essa é a... Essa é a mais... que mais mexe comigo, que mais mexe comigo. Legal. E sendo agora pessimista, cara, a gente entregou o projeto e foi um desastre. Pô, tudo errado que esse cara fez aqui pra mim. Ah, Marcos. O que levou a gente a fracassar? Foi talvez alguma expectativa que a gente não alinhou, talvez foi, poxa, eu queria isso e você me entregou aquilo. Qual que é esse fracasso, assim, qual que foi, o que deu errado? Sim. Cara, eu acho que, assim, falando nessa questão do amadurecimento, é se eu me deparasse com algo fofinho, assim, sabe? Algo... Porque eu acho que quando a gente fala da palavra sentimental, às vezes a gente tende a remeter por palavras que a gente falou, sentimental, acessibilidade, se sentir em casa, às vezes a gente vai automaticamente colocar na cabeça que é algo tipo, que bonitinho, que fofinho, que não sei, sabe? Delicado, né? Que delicado, exatamente. Não que tem que ser uma marca rock, né? Igual você falou, né? Cheia de coisa. É o meio termo, né? Porque é um nome forte, mas que ao mesmo tempo precisa ser sentimental, porque estou tratando com o sentimento das pessoas. Então, acho que é ali o meio termo. Eu acho que se a gente for para um dos dois extremos, a gente vai fracassar, sabe? Beleza. Pro pesado demais ou pro fofinho demais, sabe? Perfeito. Seria isso. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a persona, esse cliente ideal que a gente vai trabalhar. Aqui a gente tem dois panoramas. A gente tem o cliente ideal fotógrafo e o cliente final que vai te contratar para fazer uma fotografia ali, fazer um ensaio. Eu trouxe duas folhas, então a gente consegue desenhar cada persona muito bem. Claro que aqui, como a gente está falando de dois públicos diferentes, a gente tem estratégias diferentes para falar com cada um. Eu queria que a gente pudesse começar respondendo essa primeira pergunta. Qual que é o problema atual do fotógrafo? Vamos começar pelo fotógrafo. Se você puder só escrever em cima para mim aí, fotógrafa. Tem caneta, tem marca-texto também, se quiser. Qual que é o problema atual que esse fotógrafo tem hoje? Então, ele está assim, pensando no principal fotógrafo que você quer falar. Então, que você vai direcionar a comunicação. Então, se o cara está começando agora, você não vai chegar com uma mentoria de R$5.000. Da mesma forma, para quem já está há muito tempo na carreira, você não vai chegar com um produto de R$30 que vai ensinar como mexer no obturador. Então, eu queria entender isso, né? Qual que é o momento atual desse cliente ideal hoje? Né? Hoje você quer começar a falar com esse cara que vai começar na jornada, já começou, está ali com dificuldade, ou esse cara já está mais avançado e você vai corrigir pequenas coisas do negócio dele. Como que está isso hoje? Então, o meu desejo maior é que, e assim como a gente já tem feito na questão das mentorias, né, da gente continuar nessa pegada do fotógrafo que já tem experiência com a fotografia. Então, a gente pode até pensar em futuramente criar essa situação do que quer começar a fotografar, mas hoje eu vejo que a nossa comunicação ela tende um pouco mais para o fotógrafo que já entende de fotografia, mas que está perdido, sabe? Talvez falar um pouco sobre negócio, falar um pouco sobre... Até a questão do próprio estúdio, ele gera muitas questões para o fotógrafo, porque naturalmente é normal que o fotógrafo não comece pelo estúdio.
Porque para você ter um estúdio, você precisa de recurso, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando compro uma câmera é, tipo assim, procurar uma paisagem bonita para levar alguém para tirar foto. Então, é um natural do mercado, né? Da fotografia. Mas, quando o fotógrafo ele passa por esse estágio, então ele já sabe fotografar, ele está no externo, e tipo, ou ele precisa aumentar o faturamento dele, e aí ele vê o estúdio como uma possibilidade, ou ele simplesmente vai para dentro de um estúdio, começa a comprar 1 milhão de coisas e não sabe como lidar com aquele universo todo. Então, é um ambiente que gera muita questão. Então, acho que o ponto-chave é o fotógrafo que talvez esteja ali com um problema de identidade. Tipo, cara, o que eu gosto de fazer, mas eu gosto disso, mas eu também preciso de dinheiro. O posicionamento sabe? dele também. O posicionamento dele, sabe? De alguém que já passou por essas questões, talvez, podemos chamar de questões iniciais, né? Então, ou medianas ali, porque está no meio da caminhada. Que chegou no meio ali, já teve um contato com a fotografia, mas agora ele não sabe o que fazer, para onde ir, sabe? Eu vejo que a minha mentoria ela entra muito nesse ponto, sabe? Perfeito. Então, é o fotógrafo que já trilhou um pouco e agora, no meio do caminho, ele está um pouco perdido. Agora, indo para a segunda pergunta. Como que é a rotina desse cara? Vamos nos colocarmos no lugar dele, assim. O que ele vive, o que ele está passando? Até pensando que, poxa, você já passou por isso. Como que era antigamente, assim, cara, eu estava com esses problemas, pensando nisso, querendo crescer, mas travado aqui, com muito cliente que paga pouco. Como que é o dia a dia desse fotógrafo? O que ele está lidando agora? Sim. A rotina desse fotógrafo é uma rotina que talvez ele esteja preso, consumindo muito a rotina do fotógrafo que ele almeja ser, sabe? E aí quando ele começa a entrar demais no lugar onde ele quer chegar, ele não vê um caminho para conseguir mudar a sua própria rotina. Por exemplo, quando eu começo a consumir muito um conteúdo e aquilo se torna talvez o ápice para mim, tipo, eu tenho aquilo ali como referência, mas eu não estou fazendo nada para mudar a minha rotina, sabe? Para mudar os meus hábitos. Então, assim, de forma bem simples, como essa pessoa vive no dia a dia, acho que ela vive com essa frustração, sabe? De ver outros profissionais alcançando outros lugares, mas não mudando os seus hábitos. Quais são esses hábitos? A questão do praticar para o fotógrafo. Então, assim, não tem jeito. A habilidade ela vai ser refinada com a prática, sabe? Então, assim, de só esperar talvez algo milagroso acontecer para que ele se torne esse alguém que ele sonha ser, sabe? Então, acho que é alguém que procrastina muito, alguém que consome o conteúdo se comparando ou além do que seria saudável para ele. E eu acho que seria esses pontos, sabe? Uma pessoa perdida mesmo, até na própria rotina ali. Sim. Né? Em tempo e tal. E o que você percebe que está impedindo ele crescer? Cara, é recurso financeiro, é encontrar alguém que já trilhou esse caminho que vai guiar ele, ou não sei, uma outra fraqueza alguma coisa familiar, não sei. O que geralmente acontece, que você já percebeu de alunos e pessoas que você já conversou que são fotógrafos, o que trava ele na hora de fazer? Eu acho que é o medo da aprovação das pessoas, sabe? Quando eu pego o meu trabalho no início, eu vejo muitas coisas que eu fiz que não eram muito legais, sabe? Mas hoje eu vejo assim que se eu tivesse ficado preso a isso, de tipo assim, igual eu olhava para os fotógrafos que eram referências na nossa cidade, na nossa região, tipo assim, meu trabalho era infinho perto disso, sabe? Mas eu não deixei prender por isso, sabe? Eu lembro que eu passei por diversas situações dessa crise de identidade mesmo, sabe? Tipo assim, ou de começar a copiar muito o que a outra pessoa faz. Eu acho que no início é normal que a gente passe por esse caminho de se inspirar e você acaba copiando até você chegar num lugar, sabe? Mas o que eu acho que impede é esse medo. E muitas das vezes o fotógrafo, ele lida até não com o próprio medo do que o cliente vai achar. Às vezes é com medo do que o outro fotógrafo vai achar dele, sabe? Então, assim, é como você... mas isso aí é em qualquer área. Em qualquer área. É um problema, não tem jeito, sabe? Às vezes você tem um trabalho muito bom, tem uma galera boa querendo comprar de você, mas você não consegue se posicionar para vender aquilo para esse público porque você está com medo do que o outro vai achar, sabe? Então, assim, eu vejo que isso trava muita gente de avançar, de praticar e de se desenvolver mesmo, sabe? Eu acho que seria esse ponto.
E pensando agora sobre o contexto demográfico e pessoal dessa pessoa, né, que a gente está imaginando que é o fotógrafo. Me dá um panorama assim geral, a localização, cara, geralmente as pessoas que eu mais converso, que eu quero atender nesse fotógrafo, ele é de São Paulo, ele é da região de onde eu estou agora, ele tem mais ou menos essa idade, ele está nesse estágio casado, solteiro, tende a ser mais homem ou mais mulheres que te procuram, tem uma formação, já fez vários cursos, como que é esse contexto dessa pessoa hoje? Bom, na questão de localização, com esse alcance das redes sociais é bem variado, é bem amplo, sabe? Concentra mais na nossa região sudeste, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, eu vejo que concentra um pouco mais, mas tem uma galera muito do norte também, da parte de cima. E a faixa etária, eu acredito que seja uma galera a partir dos, vamos botar uns 25 anos aí, sabe? Talvez alguém que já esteja namorando para casar ou alguém que já esteja casado e vivendo esse momento da fotografia, sabe? Não percebo uma galera muito nova como o meu público, sabe? De fotógrafos. Legal. São mais... Cara, é dividido entre homens e mulheres. Eu vejo que é bem distribuído. E formação, tem uma galera que já tem formação e que tá, tipo assim, ou é CLT e tá tentando se aventurar na fotografia, ou já fotografa e quer largar o CLT, ou, tipo, formou, mas não gosta e quer... Ou já fez vários cursos, mas está agora refinando. Está refinando as arestas ali, né? Isso, legal. Seria esse lugar aí. E, geralmente, quais são os valores e crenças que essa pessoa tem? Aquilo que ela defende, que ela não muda. Ela tem uma religião, ela é cristã, católica, ela é protestante, ela... Não sei. Quais são os valores que ela tem, assim? Igual... Imagino que são valores próximos do seu, né? Para se conectar com você. Sim. Me dá um panorama disso, assim, para a gente também entender como é que vai comunicar com essa pessoa, o tom de voz, como que você vai falar, quais são palavras que ela vai entender, que você vai falar ali que ela vai entender, né? Enfim. Sim. Eu acho que são, na sua maioria, pessoas cristãs, né? Até por conta do meu posicionamento, sim, claro. Né? Não escondo, falo e até na minha própria narrativa eu trago isso muito latente. Isso é muito bom. Então eu acho que acaba... Às vezes eu até me assusto, sabe? Tipo... Obviamente a gente não fica perguntando a religião das pessoas, mas às vezes a pessoa me faz uma pergunta no Instagram, por exemplo, de uma coisa da fotografia, às vezes eu respondo, aí ela viu que eu respondi a mensagem dela, aí ela vem falando mais um monte de coisa de Deus, eu tô passando por isso e tal. Legal. E até é interessante, eu fiz uma série de lives uma vez, acho que 4 ou 5 lives no Instagram, que se chamavam Além da Fotografia. E aí era o título da live... E aí eu abri a live no meu perfil profissional mesmo, e ali eu já começava a live falando de Deus, sabe? Então, em algumas delas eu peguei alguns pontos de dores do fotógrafo ali, às vezes ele esteja passando, vivendo e tal, e entrava com a palavra de Deus ali na narrativa, sabe? Então, eu já trouxe isso a público, né? É parte do meu posicionamento, então, na sua maioria, as pessoas são pessoas cristãs mesmo. Legal. E tende a ter, né, valores como o seu, né? Defender talvez ali a família. Valores cristãos, a gente vai abarcar várias coisas, né? E qual que é o sucesso dessa pessoa hoje? Cara, eu ajudei ela e atingimos esse sucesso. Hoje, sucesso para ela significa ter uma estabilidade financeira, ou significa ter mais tempo para a família, ou significa que ela vai conquistar uma casa, eu não sei. O que geralmente essas pessoas falam para você que é sucesso para ela? Poxa, eu queria, sei lá, ter mais tempo para Deus, pode ser o sucesso dessa pessoa, né? Do que ter dinheiro e ter uma carreira bem sucedida. O que você percebe que as pessoas falam? Sim. Eu acho que é quando a pessoa olha para o trabalho dela e fala assim, cara, eu gostei do que eu fiz, sabe? Porque para alguns... Pra gente o sucesso ele acaba sendo um pouco relativo, né? Igual você falou agora, para alguns vai ser algo, para outros vai ser outra coisa. Mas eu vejo que nesses fotógrafos talvez esse seja o ponto de tipo, Pedro, eu fiz a mentoria, você me deu um caminho, eu apliquei isso dentro da minha fotografia, no meu atendimento, na minha edição, na minha luz, e eu gostei do que eu vi aqui. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Até porque eu acho que isso conversa com o medo da aprovação, sabe? Então, quando a pessoa ela consegue melhorar o trabalho dela visualmente, seja no senso estético, seja na beleza ali do que ela está fazendo, eu vejo que isso é um dos pontos do sucesso para ela, sabe? Tipo, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, sabe? Maravilha. Eu acho que
Isso. E agora falando sobre a gestante, vamos, né, começar a entender também um pouco melhor dessa pessoa, porque são universos diferentes aqui, né? Uhum. Uma pessoa é bem mais técnica e, enfim, é uma profissão, e agora a gente está falando de uma pessoa que, né, pode estar grávida agora, daqui um mês pode estar grávida, ou daqui um ano. É uma pessoa que, enfim, não só é gestante, né? Claro que tem, como você falou, ensaio corporativo e tal, a gente pode generalizar um pouquinho algumas coisas, mas pensando nesse público-alvo, né, que a gente vai ter agora, que já tem hoje, né, que é a gestante. Aqui, como eu te falei, você pode, vai da sua preferência, porque se a gente for falar só sobre a gestante, o problema dela, eu não acho um bom fotógrafo que vai entender que eu não quero que fique a cicatriz aqui, pode ter algumas coisas assim. Ou você pode falar de forma geral, né, pensando na pessoa que você vai fotografar. Talvez eu acho que é até melhor. Até melhor, pensando aqui agora nessa pessoa que você vai fotografar, que vai no teu estúdio, geralmente qual que é o problema que ela enfrenta? É encontrar um bom fotógrafo, é encontrar alguém que ela vai entender o que ela quer, vai mostrar uma referência, você vai saber extrair dali o que ela quer. Eu não sei, né? Você vai me dizer qual que é esse problema que ela está procurando hoje. Pode ser vários, né? Sim. Cara, eu acho que uma coisa que, tipo assim, é muito básico, e que eu percebo é que as pessoas, ou quando elas vêm até a mim, é que elas estejam procurando um fotógrafo que faça um bom trabalho. E às vezes é um negócio muito óbvio, né? Tipo, só que quando a gente fala de um bom trabalho, não é só a boa foto que eu entrego. Eu também recebo muitas pessoas que não tiveram experiências tão legais com outros profissionais, né? E acaba que, por ser uma área que lida com a parte sentimental das pessoas, às vezes aquilo fica até um pouco marcado para ela. Então, assim, ela vê um trabalho muito bom e isso é um cuidado que eu também tenho que tomar comigo sempre, sabe? Às vezes eu estou num trabalho bom de luz, estética, iluminação, acervo, conseguir entender a referência que ela quer, mas às vezes a experiência não foi uma experiência legal, sabe? Porque vai vir acompanhado. Toda vez que ela olhar para a foto, ela vai lembrar do Pedro, vai olhar e falar assim, cara, aquele dia não foi muito bom, não foi muito legal. Então isso está atrelado, sabe? Então acho que o problema delas é o seguinte, muito provavelmente, se essa pessoa nunca fotografou comigo, em algum momento da vida dela, ela já passou pela experiência com algum fotógrafo, seja na infância, na adolescência, na juventude. Então, quando ela chega até mim, não que todas vão chegar com más referências, né? Óbvio que não. Temos muitos bons profissionais. Mas talvez ela esteja esperando viver algo único ali comigo, sabe? Até pela nossa trajetória, eu acredito que ela esteja, tipo assim, não procurando algo extraordinariamente perfeito. Mas, tipo assim, eu ouvi falar que o trabalho do Pedro é bom, além do trabalho, também quero ter uma experiência legal, sabe? Então, acho que é essa dor, às vezes do medo, de, tipo assim, o estúdio por ser um ambiente fechado, será que eu vou conseguir? Será que, sabe? Então, tipo assim, eu quero um profissional que vá me entender, sabe? E eu acho que lidando com o público, a gente também fazer essa leitura. Então, o fotógrafo ele precisa fazer a leitura da pessoa. Vai ter pessoa que vai ser mais introvertida, vai ter gente que vai chegar no estúdio, eu vou ter que colocar o clima lá para cima, sabe? Então, acho que a pessoa esteja procurando um profissional que saiba fazer essa leitura dela mesma, sabe? Maravilha, maravilha. E como é que a gente pode, né, falar um pouco da rotina também? Pode ser bem breve, porque a gente já falou sobre outra persona ali. Mas como que é a rotina dessa pessoa? Como que é o dia a dia dela, a situação que ela está passando? E aí, claro, né, a gente vai estar generalizando porque a gestante é de um jeito, quem quer fazer uma foto é de outro jeito. Como que essa pessoa está lidando agora com os problemas que ela tem no dia a dia, né? Como que é a rotina dela? Olha, eu acho que, olhando para o público, talvez seja pessoas que... Como que eu vou chegar na resposta? Espera aí que eu vou chegar. Olhando para o meu público, como que essa pessoa... Olha, eu acredito que essa pessoa, ela seja uma pessoa que esteja caminhando para uma independência. Não sei se vai ficar muito claro. Eu vou falar isso, qualquer coisa você corta, tá? Tipo assim... É porque eu não quero parecer pejorativo. Tipo assim, não, que eu não atendo tipo público CLT, não é isso. Mas são pessoas que têm uma certa liberdade na sua rotina, sabe? Eu acredito que essa é a maioria do público que eu atendo. São pessoas que têm ali uma condição financeira
legal, uma condição financeira tranquila, mas que muitas das vezes a sua situação financeira não seja o suficiente para ela se sentir realizada, talvez, sabe? Eu acho que não sei se está muito claro, se você conseguiu entender. Sim. Mas são pessoas assim que querem fazer foto comigo, querem estar aqui, mas eu acho que falta alguma coisa para elas, sabe? Acho que não sei se me fiz entendido. E talvez ela esteja buscando, né? Talvez ela nem sabe que na experiência da fotografia ela vai viver algo a mais, sabe? Eu acho que seria basicamente isso, sabe? Uma pessoa que tem liberdade, mas que não seja tão realizada assim. Sim. Sabe? Acho que seria esse ponto. Legal. E hoje, assim, pensando nessa pessoa ideal, quais são as fraquezas dela? Ou seja, o que está impedindo ela, talvez, de te contratar? Por exemplo, vamos imaginar, já que é o cliente ideal, é o cliente que pode me pagar. Vamos levar isso como um ponto de partida. Mas o que impede ela de te contratar hoje? Talvez poxa, a minha agenda está muito cheia. Não, hoje eu não consigo... pode ser agenda, pode ser, talvez, contato. Não consigo te contatar, não consigo mandar uma mensagem, mandar um e-mail, ou atendimento não está tão legal hoje, porque muita pessoa manda mensagem, algumas ficam sem responder. Sim. Qual que é a fraqueza, não dessa pessoa, mas de modo geral, que está impedindo ela de te contratar hoje, por exemplo? Você percebe alguns gargalos ainda? Sim. Eu acho que a comunicação seja e talvez o próprio... Eu vejo que talvez no meu posicionamento existam alguns ruídos, sabe? Por mais que eu fale da acessibilidade, que eu falo disso, às vezes parece que eu não seja tão acessível assim, sabe? Talvez a qualidade do trabalho é tão alta que a pessoa bate o olho, isso aqui eu não posso pagar. Mas talvez é tipo R$100 diferente do outro cara que faz um trabalho pior. Sim, ou às vezes nem... É o mesmo valor. Ou às vezes nem é isso tudo que ela pensa, sabe? Na questão do valor. Eu já ouvi muito isso, das pessoas falarem assim, eu não tiro foto com o Pedro, porque o Pedro só tira foto de gente rica. Tipo, eu fico tentando imaginar como que isso entra na cabeça da pessoa. Então, pode ser por conta do valor? Pode ser por conta do valor, sabe? Mas eu também não sei se isso é uma falha na comunicação, né? Ou se realmente isso a gente vai bater de frente com algum público que realmente não tem condição de pagar, né? Mas eu acho que talvez a fraqueza seja esse refinamento, sabe? Na comunicação. E talvez, se a gente não está conseguindo ter essa comunicação entre eu e ela, talvez eu não seja o fotógrafo ideal para ela e talvez ela não seja o público ideal para mim, né? Então, acho que essa limpeza na comunicação, né, nesses ruídos, a gente consiga melhorar isso. Legal. E a mesma coisa pensando no contexto, né? Geralmente são pessoas da região, qual que é a faixa etária, Sim. Qual que é o estágio da vida dela que ela está passando agora. Dá um panorama breve sobre isso. A maioria das pessoas são da região. A gente atende pessoas de Ubá, das cidades vizinhas, e pessoas pontuais que vêm de uma certa distância significativa por conta da rede social, que viu o trabalho e que viajam para estar aqui. Mas é bem menor, né? É uma taxa bem menor. Mas, cara, é até interessante que eu acho que eu atendo mais gente de fora de Ubá do que gente de Ubá, sabe? Eu tenho essa sensação de que a nossa comunicação ela acabou indo, assim, sabe? Legal. E para mim isso é muito bom. Sim. Né? Eu acho que é algo bem legal. A faixa etária, eu acho que entra até um pouquinho no ponto dos fotógrafos, já são pessoas um pouco mais 20 e poucos anos para 30 anos. Estágio da vida, talvez primeira gestação, ou recém-casados, ou pessoas que se formaram agora e querem ter um posicionamento, né? Na sua maioria são mulheres, né? Então, no meu público que eu fotografo, talvez eu acredito que 90% mulheres e 10% É porque a mulher ela já tem essa coisa, né, de autocuidado, essa coisa mais... da imagem e tal. Né? Então, acredito que a minha comunicação é 90% nesse ponto do cliente. Mulheres e o restante, os homens. Né? Seria isso. Legal. Valores e crenças, imagino que, né? Bem no ponto. Bem semelhantes, né? Sim, bem próximos. E o sucesso, o que você diria para mim que é sucesso para essa pessoa hoje? Cara, contratei o Pedro e sucesso para mim hoje é isso. Né? Eu consegui atingir isso com o trabalho do Pedro. O que a gente pode dizer aqui? Olha, para alguns talvez seja uma realização. Eu vejo como um ponto de realização. Segundo, eu acho que para essas pessoas quando elas vêm no estúdio, né? É tipo assim, que elas estão num estágio feliz da vida delas. Então, tipo assim, seja
a gestação, ou seja, qualquer outra área, eu acho que é nesse ponto de, tipo assim, cara, eu tô vivendo um momento bom da minha vida, eu preciso registrar isso, sabe? Então, acho que seja um ponto de realização da vida daquela pessoa. Então, falando brevemente agora sobre os pontos chaves, eu queria que você me dissesse assim, de forma geral, ampla, né, do negócio, olhando tanto para o fotógrafo quanto para a gestante ou para quem for te contratar. Como que a gente pode resumir o que você faz? Cara, de forma poética, de forma filosófica, como você se identifica hoje? Porque, cara, hoje o que eu faço para as pessoas é isso. Né? A gente pode ter panoramas, né, de fotógrafo e pessoas que vão ser fotografadas também, se você quiser. Olha, eu acho que seria... Peraí que eu vou formular uma resposta. Tiro foto. Tiro foto e tira foto. Clica na câmera. Cara, eu tento, né, com o que eu faço, tanto com a fotografia quanto com a mentoria com outros fotógrafos, é que eu seja uma porta para que aquela pessoa tenha uma experiência com Deus, sabe? Legal. Eu acho que esse seja o ponto, assim, base para mim, sabe? Se eu conseguir fazer isso, para mim já deu certo, sabe? Se eu falar assim, eu tiro foto, eu ensino fotógrafos, acho que é um pouco raso demais dos meus valores, sabe? Sim. Então é como se, não sei, eu sendo um instrumento de Deus, como se Deus tocasse na vida daquela pessoa de alguma forma, sabe? Eu fosse essa porta aberta, essa ponte entre a pessoa e Deus ali, num breve momento de experiência, né? Que a gente sabe que é muito mais profundo do que isso. Né? Legal. Mas seria isso. E como que você diria para mim hoje que é o seu diferencial? Cara, eu acho que, pensando numa negociação de vendas, né? Qual que é o atributo, o que você diria para essa pessoa? Olha, fecha comigo, porque comigo você vai ter isso, comparado ao mercado. Seja o teu olhar, seja a tua condução. O que a gente pode falar? Cara, isso aqui ninguém tem. Isso aqui, o que eu faço hoje aqui, tem pessoas tentando fazer, mas não conseguem. O que é esse grande diferencial que a gente tem hoje no teu negócio? Eu acho que talvez seja o meu olhar não tecnicamente falando, sabe? É de olhar para aquela pessoa, igual eu falei para você da leitura, de fazer a leitura, sabe? Eu acho que seja um grande diferencial meu. Então, tipo assim, quando a pessoa passa pela porta, de olhar para ela e tentar responder a pergunta, tipo, como que Deus vê essa pessoa, sabe? Então, tipo, veio o Marcos e a família dele, tipo, cara, como que Deus enxerga a família do Marcos, sabe? Será que eu consigo, através da fotografia, talvez captar um pouquinho disso, sabe? E isso eu acho que vai muito da minha individualidade, sabe? Do que eu tenho como crença e valor tal, seja isso o meu diferencial. Legal. Essa leitura. A gente vai falar um pouco sobre o termômetro de atributos do seu negócio. Aqui é basicamente para a gente realmente sentir a temperatura de atributos que a marca vai ter de comunicação, seja um exemplo já básico, tradicional ou moderno. Então a gente pode ter uma comunicação, por exemplo, morna. Assim, não é tão tradicional, mas também não é tão moderna. Ou não, eu vejo que realmente é uma comunicação tradicional. Então a gente tem, por exemplo, ali a Rolex comparada à Tesla. Então, poxa, Rolex totalmente clássico, né? Bem vintage ali, bem... tem um poder aquisitivo maior também, aquela coisa de tradição. Já a Tesla não, totalmente moderna, né? Então você vê tudo branco, preto. Extremos, né? É os extremos. Você vê que a comunicação agora, ela tende a ser mais moderna, mais tradicional, até para você pensar, poxa, quando é uma marca mais moderna, a gente vê cores mais sóbrias, a gente vê coisas talvez mais neon, a gente vê ali coisas mais digitais, né? O tradicional é aquela coisa mais clássica, uma serifa, né? Uma fonte mais, mais pontiaguda um pouquinho ali, aquela coisa. Você vê que é um meio termo, você vê que tende a ser mais moderna, tende Eu acho que ela puxou um pouquinho para o tradicional. tradicional. Você diria que 100%, 80%? Não, vamos colocar aqui nesse quarto aqui, ó. Esse quarto. Pertinho do morno ali, Quase, mas ainda é tradicional. Tá, um Ainda toque é mais tradicional. E no tipo de comunicação, no tom de voz que a marca vai ter, como que você se expressa também, né? Até porque você vai continuar ali por trás, né? Sim. Você vê que é mais sério, é mais divertido, né? A gente tem aqui a Disney com a New York Times, né? Que é um jornal. Você vê que é um meio termo ou tende a ser mais divertido, mais sério? Eu acho que uma pegada mais séria. Ou tô um meio termo aqui também.
Porque eu acredito, assim, a minha comunicação ela é um pouco equilibrada nesses dois, sabe? Até porque tem cliente que você vai ter que ser mais por divertido, conta né? dessa leitura, sabe? Exato. Então, por exemplo, vai ter talvez um casal que eu vou receber aqui muito sérios, mas talvez achar uma outra família com 3 crianças. Então eu tenho que fazer uma festa. Você não pode aqui, ser sério, sabe? gente. Para aí de correr, né? Tipo, não dá. Aí vamos botar ali meio termo. Meio termo. Beleza. E pensando entre ser feminina, masculina, você diria que tende a ser mais feminina pelo público que a gente conversou, né? Sim. Só que aí vai refletir também visualmente. Então, Exatamente. Você vê que a gente tem que ficar no meio termo ainda. Eu ficaria no meio termo visando a questão dos fotógrafos também, né? Exato. Pra também que não fique algo muito fofinho, né? Legal. Só que aí, na comunicação, eu acho que a gente pode ter frentes, meio que Diferentes, né? ter identidades para frentes diferentes, entendeu? Então, quando a gente for comunicar para fotógrafo, a gente pode ter um visual um pouco mais sério, um pouco mais robusto, aquela coisa mais... Então, não tem que ser assim, né? Porque geralmente fotógrafo é camisa preta, né? Tênis branco, aquele padrão, né? Padrãozinho. Mas acho que a gente pode, né, ter vertentes diferentes visuais para públicos diferentes, né? Ótimo. Então aqui a gente pode... Eu coloco um meio termo, mas sabendo que a gente vai ter comunicações diferentes. Entre ser jovem e madura, você percebe que é um meio termo também? Ou tende a ser mais madura, um público... Eu acredito que a gente já vai para uma pegada mais madura, né? Quase um 80% ali. Né? Até por conta, eu acho que da minha idade, assim, sabe? Sim. Eu não consigo acompanhar essa galera do TikTok, não dá. Legal. Sabe? Então acho que a gente já está numa parte ali mais madura. Legal. E aqui no técnico intuitiva, a gente tem aqui 2 exemplos, né? A Adobe, que vai focar ali mais em ferramenta, aquela coisa mais teórica. A Apple é mais intuitiva, né? Então, o sistema que eles têm ali é bem mais intuitivo. É um exemplo, mas você vê que a sua comunicação, ela tende a bater mais no técnico ou essa coisa mais de intuição, de você saber... Até olhando para os 2 públicos, né? Eu sei que a gente pode olhar para o público do fotógrafo mais técnico, mas... Não é o que você falou no caso, né? Que o técnico hoje é o cara que quer aprender, o cara que quer fazer a luz. Talvez a tua direção hoje seja mais intuitiva, não? Eu acredito que seja mais intuitivo. Até na parte prática, tipo assim, eu não sou muito técnico, né? Então, tipo assim, pode ser que a técnica fale outra coisa, mas na prática eu mostro de uma forma diferente, sabe? Que a intuição, olha, vamos intuição... corrigir isso aqui. A técnica é essa, mas vamos mexer um pouquinho. Exato, eu acho que a minha comunicação vai mais pro intuitivo mesmo. Você diria que 80%, Por aí, 100%? Vamos para um 80%. E aqui, entre ser rebelde e disciplinada, você vê que é mais rebelde, assim, pô, cara, né, tênis rasgado, aquela coisa bem mais punk, ou tende a ser mais... Não, vamos por disciplinado mesmo. 100%. 100%. Beleza. 100%. Entre ser luxuosa e popular. Aqui, a gente tem o exemplo da Netflix com a Louis Vuitton. Então, qual que é o panorama aqui? O popular é aquilo que, cara, qualquer um pode comprar, eu não filtro para quem que eu vou vender. E, assim, qualquer pessoa pode comprar, né? Seja até pensando, não só valor financeiro, mas pensando em gestante, casamento, aquela coisa que eu faço tudo, né? Quando você tende mais para o luxuoso, talvez o luxuoso não é a palavra correta aqui, seria mais exclusivo, né? Aquela coisa, olha, isso aqui, eu faço só isso, desse jeito, com essa perfeição, com esse cuidado. Tende a ser mais luxuoso, talvez, não 100%, né? Mas... eu acredito que vamos botar 90% ali 90%. E uns 10% de pitadinha de sal ali do outro extremo. Legal. E aqui entre ser artesanal e industrial, né, eu já sei, mas eu quero propor aqui que seja, para você entender, né? Sim. O industrial, ele tende a ser aquilo mais em escala. Então, ó, eu faço 10 ensaios por dia, chega aqui, é 10 minutos, vou fazer 3 fotos e você escolhe uma e pronto. E fechou. E já o artesanal não, pô, eu vou reservar a minha tarde aqui, você vai vir, vai tomar um café, a gente vai conversar antes, não é chegar e fotografar, eu vou perguntar o que você quer de referência. Você diria que tende a ser mais artesanal, imagino. Para o caminho do artesanal, exatamente. Aqui a gente tem a ideia do delicado e robusto, né?
Então o Jeep, né? Pô, você vê as campanhas da Jeep, ela vai lá para o meio do mar, no meio do mar não, né? Para frente da praia, subindo montanha, aquela coisa bem suja, aquela coisa bem punk também. Já o delicado, né? Poxa, aquela coisa mais clarinha, mais frufru, né? Que talvez não é o que você quer. Sim. Mas os extremos nem sempre dá certo. Mas qual que é a comunicação que você vê que encaixa aqui? Talvez, não quero também que a gente fique no meio termo em tudo, né? Sim, mas sim. que a gente pese a balança um pouco para que a gente tenha um resultado mais autêntico, assim, sabe? Olha, eu acho que a gente vai mais pro caminho do robusto. Mais robusto. Eu acredito. Talvez, pelo que vem na minha cabeça, por conta do nome, sabe? Não fechando a situação do nome, mas eu acredito que o nome, ele pesa um pouco, sabe? Eu não consigo, por exemplo, vou dar um exemplo, tipo, Casa Rock, uma coisa muito delicado, sabe? Aí fica a arquitetura mesmo, né? Parecendo arquitetura. Sabe? Uma casinha, acho que talvez não contribuiria para a comunicação. Então, acho que nesse ponto eu ficaria com o robusto. Legal. E a gente pensando entre ser corporativa ou descontraída. Então, a gente tem aqui o Safra, né? O Banco Safra, que é bem mais corporativo, mais fechado. Ou eu posso usar um outro banco de exemplo, o Banco Will. Você conhece o Banco Will? Já viu aquele amarelinho? Sim. Que ele é mais descontraído, né, na comunicação. Ou o Nubank também, que é bem descontraído. Já o Safra, aquela coisa mais séria, empresarial, talvez. Então, você percebe que a comunicação ela tende a pesar para um desses lados? Cara, eu acho que a gente entra na mesma questão da leitura, sabe? Tipo, talvez eu precise trabalhar minha comunicação de ser descontraído em dados momentos, e em outros eu preciso ser um pouco mais corporativo. Mas eu ficaria, talvez, uns 60% corporativo e 40% descontraído. Beleza. Não tô meio termo, mas puxando um pouquinho mais para um lado, sabe? E aí, o que a gente faz agora? A gente pega os pontos principais, né, os atributos principais que mais saturaram, para a gente balancear e a gente bater o olho na marca e ver, poxa, a marca é isso aqui. Claro que eu vou levar em conta, por exemplo, o que está no meio. Poxa, vamos supor ali que você falou que o feminino e o masculino é mais central ali, tem os dois públicos, então eu vou levar isso em conta. Mas vamos pegar os extremos para a gente bater o olho na marca e sentir aquilo. Né? O que você talvez mais pesou aqui, diria, o artesanal. Sim. Né? Um atributo mais pesado. A gente tem qual outro aqui que você viu? É que a gente não tá. É que quando a gente faz online, a gente vai marcando, né? Mas aqui a gente não marcou. Acho que o artesanal pesa mais. A questão do luxuoso também, que fica com aquela pitadinha da acessibilidade. Não é um luxuoso que assim é caro, mas é um luxuoso que você vai ter um cuidado ali. Sim, exato. Que acho que pesa bem pro disciplinado, né? O rebelde ele acho que não conversa. Da questão da comunicação aqui, acho que a gente também pega boa parte do intuitivo e uma pequena camada do técnico, mais madura. E um pouco mais tradicional, né, que você falou. Um pouco mais tradicional, exato. E aí, meu querido, tu curtiu esse processo? Tu viu aqui um pouco de como é os bastidores do meu estúdio, como que eu faço esse processo de extração interna com os meus clientes. E eu espero de coração que você tenha curtido. Espero que tenha te ajudado, tenha te dado algum insight para você aplicar no teu estúdio. E eu quero te pedir duas coisas. A primeira é que se você curtiu esse conteúdo e ainda não segue o canal, não acompanha aqui os outros vídeos, eu te convido a se inscrever no nosso canal para que você receba mais conteúdos valiosos como esse e totalmente gratuito. Meu canal do YouTube é uma verdadeira escola de design gratuita, aberta para qualquer pessoa, para que o design ele chegue em mais pessoas, chegue com mais qualidade e que eu ajude outros profissionais também em suas carreiras a crescerem cada vez mais. A segunda coisa que eu te peço é que se realmente foi transformador para você, você comente aqui abaixo qual que foi a tua opinião, o que você aprendeu, se foi valioso para você ou não. Lembra que eu te falei que no final eu tinha um convite bem especial? Bom, eu quero te convidar a clicar no primeiro link da descrição se você curtiu esse processo aqui hoje, toda essa metodologia que eu aplico com o cliente, eu tenho certeza que você vai curtir
essa oportunidade que eu estou trazendo aqui hoje para você, clicando no primeiro link, para você dar esse próximo passo. Você curtiu e agora quer viver disso, quer trabalhar com isso, com branding, posicionamento, identidade visual, ou você já trabalha e quer aperfeiçoar as tuas habilidades, entender mais do meu método, o primeiro link da descrição ele vai te dar mais informações para você dar o próximo passo e adentrar ainda mais em conteúdos aprofundados, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, até mais!